Geminas TV Online. Oferecimento. Internautas, hoje nós, aqui da Geminas, estamos recebendo o Paulo Coelho, um dos publicitários aí reconhecidos pelo país. Veio nos visitar aqui, aceitou o convite de dar uma entrevista pra gente aqui. Paulo, seja bem-vindo a Geminas, seja bem-vindo a Guaxupé, que é a sua cidade, né? Sua cidade do coração. Eu que agradeço, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra imensa poder visitar a televisão, ver a estrutura que essa televisão já tem, o que vocês conseguiram fazer aqui dentro de Guaxupé. É uma coisa que a gente que está trabalhando fora chega e fala assim, poxa, essa televisão podia estar em qualquer lugar do Brasil, e me dá um orgulho imenso chegar aqui hoje em Guaxupé e poder ver que isso está aqui e ser convidado para poder participar da programação. Então, assim, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, obrigado você, internauta, por estar aqui gastando esses minutinhos para poder me ouvir, falar um pouco da nossa cidade, um pouco da minha vida. Guaxupé hoje aí na Unifeg, o pessoal sabe, tem aí o curso de publicidade, né, propaganda e marketing, e o pessoal aí deve ficar muito ligado em você, deve te acompanhar aí pelos trabalhos que você realiza aí. Hoje você está em qual empresa? Então, hoje aqui nós estamos no domingo, dia 21, amanhã, na verdade, eu começo numa agência nova que chama DM9DDB, que é uma agência de propaganda muito conhecida, muito conceituada no Brasil. Eu até sexta-feira estava na Ogilvy, passei por 8 meses lá, e segunda-feira estou de casa nova, estreando de casa nova. Casa nova, trabalho novo aí, desafios maiores aí, não? Isso é o que a gente sempre procura, né? Sempre subir o sarrafo, sempre colocar a cenoura na frente. Então, sempre que a gente acha que é possível ir além, é possível fazer mais, a gente sempre vai fazer. A DM9, para mim, ela sempre foi uma referência na publicidade. Eu cresci na publicidade ouvindo falar da DM9. Os melhores profissionais do mercado, eles, de alguma maneira, eles passaram pela DM9. Então, quando surgiu essa oportunidade de estar indo para lá, trabalhar com gente que eu gosto, trabalhar dentro de uma filosofia que eu acredito, eu não pensei duas vezes e vamos para lá, né? Sempre tentando fazer o sarrafo subir mais e subir mais e subir mais e ver até onde que vai dar. Ô Paulo, para motivação dos internautas, dos estudantes, das pessoas de Guaxupé, conta um pouquinho da sua trajetória. Desde menino, quando eu morava aqui em Guaxupé, eu gostava muito de publicidade, eu achava uma coisa muito esperta, bacana. Então, eu ainda moleque, 12 anos de idade, eu comecei a pintar muro aqui na cidade. Então, eu tenho um orgulho absurdo de falar, por exemplo, que um dia o meu ídolo, um cara que eu me inspirava, por exemplo, era o Rafa Mauá, que é um cara que, se estiver me ouvindo, mandar um abraço para ele. Então, assim, eu comecei pintando muro, porta de farmácia, faixa, placa, e isso com 12 anos, com muro de política. Aí com 14 anos eu saí de Guaxupé, fui fazer curso técnico em Mococa, de eletrônica, mas eu nunca abandonei isso. Então, já em Mococa, mesmo lá, de finais de semana, eu pintava muro, fazia minhas coisas, pintava placa. Aos finais de semana eu vinha pra cá, aí eu comecei a fazer estampa de camiseta com o Nani. Se o Nani também estiver me ouvindo, eu queria te mandar um abraço, Nani, saudade tua. E assim foi indo, de repente a gente começou a fazer arte final para gráfica, trabalhar com a gráfica, então fizemos uma parceria com o Carlos, da Tipografia Nossa Senhora de Fátima, que também, se estiver me ouvindo, saudade dele, com o pessoal da gráfica Nossa Senhora Aparecida. E a história foi assim, eu fui para Mococa, de Mococa para Ribeirão Preto,
de Ribeirão Preto eu fiz faculdade de engenharia, comecei faculdade de engenharia e desisti porque eu achei que era um desperdício. Eu ia ser um engenheiro, um engenheiro medíocre se eu tivesse continuado a fazer engenharia. Então eu resolvi parar a faculdade. Eu lembro que o dia que eu resolvi parar a faculdade, eu falei para minha mãe num domingo, na casa do meu avô. Minha mãe começou a chorar e falou assim, puxa, mas acaba a faculdade. Eu falei, mãe do céu, eu vou perder meu tempo numa coisa que eu não é o meu sonho, eu preciso correr atrás do meu sonho. Então, eu voltei para Guaxupé e junto com o Rogério, que não preciso nem falar que é meu parceiro, é meu irmão, é um cara que a vida me deu como irmão, né? Assim, irmão de sangue a gente não escolhe, irmão de vida a gente escolhe. E o Rogério foi isso, né? E junto, a gente já trabalhava junto, a gente pintava placa na porta do Clube Guaxupé, placa na porta da piscina. E nós resolvemos montar uma empresinha de arte final que logo em seguida a gente transformou ela numa agência de propaganda. Então em 97 acho que a gente montou, se não foi a primeira, talvez uma das primeiras agências de propaganda aqui de Guaxupé, que é a Visualize. Que até hoje eu acho que é uma referência de trabalho, de qualidade, uma empresa que eu tenho que eu tenho um orgulho absurdo de ter participado da história dela. Eu foquei, fiz no vestibular que eu queria, na faculdade que eu queria fazer, que era SPM, fui para São Paulo, comecei a estudar lá ao mesmo tempo que a gente tocava Visualize aqui. Ao mesmo tempo que a gente tocava Visualize aqui. E eu comecei estudar em São Paulo, trabalhar no Visualize aqui e ainda fazer estágio em São Paulo para poder pegar know-how, referência, aprender como é que funcionava, trabalhar com gente boa e tentar trabalhar com as pessoas que eu admirava, ídolos, né? Então foi assim que eu acabei conseguindo estágio na Bates. E eu comecei a carreira lá quando eu encontrei o Gordilho. O Gordilho hoje ele é o sócio, ele é o presidente da África, de uma agência de propaganda em São Paulo, vocês devem conhecer. E foi aí que começou a minha parceria com o Gordilho. O Gordilho, eu conheci ele na Bates, trabalhei aqui na agência do Roberto Justo, que hoje é Young Rubicon, a agência do Roberto. Eu conheci o Gordilho lá e ele me levou quando eles foram montar a África. Então, a minha história na África é uma coisa até engraçada, porque quando começou a África, a criação da África era o Nizango Anais, que é uma lenda mundial da publicidade, o Gordilho, que é outra lenda, e eu e mais talvez um assistente na criação numa mesa quadrada. Eu conto isso hoje, as pessoas riem, mas é verdade. E foi assim que eu comecei lá e fiz uma história linda durante 10 anos. Eu comecei na criação por baixo, depois fui subindo, virei diretor de arte, virei diretor de criação, fui construindo campanha para clientes relevantes da agência. Eu fiz campanhas importantes para o Banco Itaú, fiz campanhas importantes para a Brahma, para a Mitsubishi, para a Vivo. A gente fez o lançamento da marca Vivo no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Eu fiz o lançamento da marca Vale no mundo, campanha da Nivea, a campanha do Fator Azul da Nivea. Foram campanhas legais, relevantes, assim. E isso, de alguma maneira, me deu a possibilidade de realizar um outro sonho que eu tinha, que era, será que é possível, além de estar fazendo coisa legal no Brasil, fazer alguma coisa legal no mundo? E eu achei que pudesse ser possível sair da África, pedi para eles um tempo e me mudei para São Francisco. Até ainda sem falar inglês, a gente fez a imigração na época com o Google Translator, foi uma coisa ridícula, mas deu certo. Eu cheguei lá, o PJ, que é um cara que eu admiro pra caramba, admirava, fui lá perseguir ele, trabalhar com ele, porque uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar com pessoas que eu admiro. E o PJ me recebeu muito bem na Pereira Odell, que é uma agência em São Francisco, e eu fiz uma história linda como diretor de criação lá por 2 anos e meio. Fiz um trabalho muito legal lá, um trabalho que chegou a ser reconhecido mundialmente, campanha tipo global para Mattel. Eu era diretor de criação de Mattel mundial. Então eu fiz campanha de Scrabble, que é um dos principais produtos da Mattel, que foi uma campanha que, por exemplo, passou por 60 países.
A gente fez... eu consegui um relacionamento com o Snoop Dogg, fiz música com o Snoop Dogg, e a gente conseguiu, eu e o Arício, foi lá que eu conheci o Arício. Na verdade, eu conheci o Arício na faculdade, a gente foi colega de faculdade, a gente sempre foi amigo, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar junto. E a gente se encontrou em São Francisco, e de São Francisco a gente nunca mais largou. Eu e o Arício, que é um cara que eu hoje estou indo para Deminov trabalhar com ele. Quando eu estava em São Francisco, a gente recebeu o convite de voltar para a África. E o Arício também, porque ele trabalhava na Deminov, antes de ir para São Francisco, eu na África, e nós falamos na época para os caras da Deminov da África, a gente volta para o Brasil, mas a gente não volta separado. Então eu voltei para a África, onde eu fiquei durante 2 anos, praticamente atendendo principalmente o Banco Itaú. Eu fiz a campanha da Copa do Mundo do Banco Itaú, e eu recebi, e foi onde eu resolvi fazer um outro movimento. Eu fui trabalhar na Ogilvy no começo desse ano. Eu saí da África no dezembro do ano passado, começo desse ano eu comecei na Ogilvy com o Arício. O Arício tinha ido para lá em março, eu fiquei na África como diretor de criação lá. Depois eu acabei saindo da África, ele me chamando lá para a Ogilvy, eu fui lá trabalhar com ele. Eu fiquei 8 meses lá, a gente fez também um trabalho espetacular, foram 8 meses maravilhosos na Ogilvy, mas surgiu essa oportunidade de voltar e para a Deminov, que era um lugar que eu sempre sonhei trabalhar, e é isso, eu estou chegando lá agora, assim. Falei muito resumidamente sobre a minha vida, mas é isso aí, do cara que saiu pintando o muro que hoje está lá na Deminov. Então, nós vamos para a segunda parte, que vai entrar no ar amanhã. Nós vamos gravar hoje aqui, e a segunda parte, não percam, tem mais entrevista, mais perguntas aí com o Paulo Coelho. Assista amanhã a segunda parte. A gente se vê amanhã, gente. Obrigado.